Pessoal, tudo bem? Bom, eu vou trazer aqui a reprise do debate para o meu canal, como já estou autorizado pelo canal onde eu fiz o DSWC, né? E antes de começar o debate que a gente fez ontem, eu e o Eric Mota, eu quero dizer o seguinte: apesar de as pessoas pensarem que o debate é uma luta de ringue, né, uma rinha de galo, ou que tem que ter baixarias, né, eu respondo da seguinte forma. Um debate, ainda mais um debate tão unânime como esse, como vocês podem ver, que é um ponto de vista muito difícil de defender você achar que o STF não persegue os bolsonarianos. Ele tentou riscar, o Eric tentou riscar, mas ele viu que ficou só num mimimi mais pequenininho ali, mas na verdade é impossível que eu, por exemplo, vá perseguir o STF, eu não tenho essa condição, ele pode me mandar me prender. Então, aí, agora, quando é só bolsonarianos são presos e você vê que existem outros, que eu falei isso no debate, por exemplo, como o Lula, que falou mal do STF, esculhambou, disse que o STF era acovardado e não deu nada, e isso também foi uma comprovação do que eu apontei no debate, que os bolsonarianos são sim perseguidos. Então, gente, debate não quer dizer que você vai ter que ofender o outro, não quer dizer que você vai ter que brigar com o outro, não quer dizer que você vai ter que esfregar alguma verdade na cara dele, principalmente porque o que é verdade, por mais que ele queira falar ou não, entendeu? Então, assim, acho que o pessoal mistura muito, quer botar um sensacionalismo, né, em debate, e esse é meu jeito, sempre foi. Se eu fosse diferente, eu estaria sendo como gente aí que é da baixaria, que gosta de baixaria, e eu não gosto de baixaria. Essa é a minha opinião sobre o meu debate. Segue agora o debate aí para vocês. Valeu, gente. Olá, galera do meu canal SWC Brasil, Sistema Web de Comunicação Brasil. Nós estamos começando mais um debate a mais. E hoje eu estou com dois convidados aqui mais do que especiais. Meu colega Bira Monteiro, que ele tem um canal no YouTube, ele é um digital influencer, né? Só que influência boa, né? Que incentiva o debate público. E o meu colega jornalista e youtuber também, Eric Mota. Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar, né, de debater ideias de uma maneira salutar, que é uma coisa muito boa, né? Eu não sei se eu tenho toda a fluência do jornalista, mas a gente vai tentar acompanhar o ritmo. Capaz, bondade sua, bondade sua. Pronto, meus irmãos. Então, o tema do nosso debate vai ser: ministros do STF perseguem ou são perseguidos pelos bolsonaristas? Primeiro, eu queria que o meu amigo aqui, Eric Mota, desse os seus argumentos iniciais. Por favor, Eric Mota, você tem no máximo até 5 minutos. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Edson, obrigado, Bira. Já quero, em primeira mão, pedir desculpa ao público que o atraso foi por minha culpa, eu me atrasei na redação, então desculpa demorar um pouquinho para entrar aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bira, obrigado mesmo por se dispor também a bater esse papo. Vamos lá, o tema é um tema muito interessante, né? Afinal de contas, o STF está no centro do debate político e hoje, inclusive, a revista Piauí trouxe um fato novo para a gente conversar sobre isso, que é o fato do presidente Jair Messias Bolsonaro ter, segundo a repórter Mônica, tido uma conversa no dia 22 de maio dentro do gabinete, quando ele falou: eu vou intervir. Seria um momento em que o presidente teria decidido intervir no STF por um motivo, porque o presidente acredita que o STF estava usurpando o poder dele de presidente da República. E isso é muito interessante a gente analisar, porque eu acredito muito que tudo na vida tem dois lados. Eu até conversei alguma coisa sobre isso com o Edson. Eu consigo enxergar, sim, alguns passos acima do ideal, acima do aceitável por parte do STF. Mas agora, a partir disso, e acreditar que a Suprema Corte do país persegue Bolsonaro ou seus aliados, eu acho que é um pouco de exagero, e eu tenho um bom exemplo para trazer, e é um exemplo extremamente antagônico a Jair Messias Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula. O Lula tem o mesmo discurso do presidente Bolsonaro, que é: eu sou perseguido pela justiça.
Nós podemos ver, por exemplo, que o Lula tanto fala do ex-juiz Sérgio Moro. Enquanto a ex-presidente Dilma estava no poder, enquanto a Lava Jato estava aí, durante o mensalão, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, quase que como um som uníssono, quase que inteiro, talvez se encontre um ou outro opinião dissonante, mas o Partido dos Trabalhadores costumava falar assim: somos perseguidos, perseguidos pela imprensa, perseguidos pela justiça. E, portanto, você consegue, ou quando você olha, o ex-presidente Lula era o coitado perseguido. Hoje você olha, o Bolsonaro e os bolsonaristas são os coitados perseguidos? Tem algo estranho aí, não tem? Aí, nesse ponto que eu começo a falar, por mais que eu encontre, sim, alguns pontos que o STF ultrapassa a linha do razoável, eu acredito que falar que o STF persegue qualquer político nesse país é um baita de um exagero. Nós vivemos em uma democracia tripartite, né? Nossa democracia necessita de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando você fala que um poder está perseguindo a liderança máxima de outro poder, você está colocando em suspeição a própria democracia. Portanto, eu não vou me alongar muito, mas, ao meu ver, mesmo encontrando alguns excessos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não persegue Bolsonaro e nem os bolsonaristas. Porém, eu acredito que a recíproca, infelizmente, não é verdadeira, mas eu acredito, a gente vai ter tempo aqui para conversar, que isso acontece principalmente por uma questão de posicionamento político. Jair Bolsonaro e seus seguidores precisam do antagonismo para sobreviver politicamente. Por isso, eu acredito, sim, que os bolsonaristas perseguem, não todos, óbvio, claro, não todos, mas que os bolsonaristas, de um modo geral, perseguem, sim, o Supremo Tribunal Federal, porque eles sempre precisam de um inimigo. Sem inimigo, sem antagonismo, o bolsonarismo não tem razão de ser, assim como era com o lulismo, com o petismo. Bira Monteiro, agora você está com a oportunidade de dar os seus argumentos iniciais. Você tem até 5 minutos, por favor. Sem antagonismo, o bolsonarismo não tem como sobreviver, né? Foi o que você disse. Lula afirmou várias vezes que ele faria o contraponto a Bolsonaro. Então, você também vai concordar comigo que o lulismo vive a partir do bolsonarismo. É como Yang Tse-Yang, tá? Só que nessa equação, esse rótulo bolsonarista, quem apoia o presidente da República, você tem um monte de interesses no evento Bolsonaro que pode ser comparado ao evento Lula, tranquilamente, por questões históricas, econômicas, sociais, psicossociais, tá? Por quê? No momento X, surgiu uma alternativa que era diferente da mesma de vários mandatos. É isso que eu queria colocar primeiro. Então, esse rótulo bolsonarismo, como eu já estava conversando com o Edson antes da gente entrar no vídeo aqui, é um rótulo pesado, porque eu costumo dividir os bolsonaristas em 3 facções, tá? A facção bolsonarista mesmo, aquela que acredita no presidente da República, mas sem endeusar o presidente. A facção olavista e a facção intervencionalista. E a esquerda, de maneira, vamos dizer assim, injusta, ela coloca todo mundo no mesmo saco. Então você tem uma manifestação, que são ditas manifestações antidemocráticas, que você tem um camarada que levanta uma faixa lá, fecha STF, pronto, vira todo mundo a mesma coisa. E eu sou totalmente contra. Meu caro amigo jornalista, eu acredito que toda unanimidade é burra. Tá? Então, mesmo dentro da chamada direita, ou o grupo de conservadores, como você pode chamar, não sei se você é um progressista, mas eu sou antiprogressista. Isso eu posso me colocar como isso. Eu não sou da agenda progressista. Só para você ter uma ideia, eu não ia falar, eu sou um tenente-coronel do Exército e trabalho na área de meio ambiente. Quando me falam que a Amazônia está sendo perseguida, tal, poucos sabem eles o que o Exército Brasileiro faz nas matas da Amazônia, a proteção que nós fazemos. Tá? E aqui no Pantanal Brasileiro, onde eu moro, né, próximo a você que está em Brasília,
e a gente faz a mesma coisa. Portanto, o que existe em relação aos bolsonaristas, aos movimentos ditos antidemocráticos, são muitas histórias, muitas, vamos dizer assim, narrativas, que elas não pegam em muita gente, e que elas pegam numa minoria. Assim como eu acredito que na esquerda existe uma esquerda mais extremista, e eu tenho observado isso, inclusive com Ciro Gomes, com o PSDB, com a falta de alinhamento que tem tido alguns partidos em relação ao PT, tá? Eu tenho observado isso, que existe uma cisão também dentro da esquerda, tá? Existe uma linha mais progressista, mais liberal progressista, existe uma linha mais estatal, como existia antigamente no meio militar, que não existe mais, isso é um absurdo, né? Mas é verdade. Isso foi deixado para o passado. Inclusive, como militar, eu sou cobrado pela direita. O que vocês não estão fazendo? Uma revolução? Porque eu falo assim, não, vivemos num país de democracia. As instituições democráticas estão, sim, funcionando plenamente. Entretanto, nós não estamos aqui falando da instituição STF, sim de pessoas. Primeiro que o modo de escolha dos ministros não me agrada nem um pouco, porque eu vivi toda a minha vida por meritocracia. Eu acho que deve ser o caso do companheiro, né? Nós não temos mesmo político de estimação. Eu não tenho esse político de estimação. Só que eu também não aceito narrativas. Eu vou atrás delas. Eu tenho um canal do YouTube pequenininho, mas que pesquisa, que vai atrás, que lê. Eu tenho autorização. Eu sou o único oficial do Exército do Brasil que tem autorização para falar. Autorização dada para falar. Por quê? Porque eu tenho um CPF, eu tenho um título de eleitor, e eu posso até não concordar com nada que você fala, mas eu dou minha vida pelo direito de você falar. Tá certo? Então, assim, quando nós começamos em falar em censura prévia, como aconteceu com o antagonista, você está controlando o tempo aí para mim, né? Quando te faltar um minuto, você Tô fala. sim. Censura prévia. Quando nós falamos de prisão de jornalistas, aí a gente busca, você como grande jornalista, a gente busca lá o tratado do Pacto do San Juan da Costa Rica, ou também Convenção dos Direitos Humanos, e a gente vai lá no... Deixa eu pegar aqui rapidinho. No parágrafo 2º e 3º, né? Que a gente fala do exercício do direito previsto no inciso precedente não pode ser sujeito à censura prévia, mas as responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente previstas em leis que se façam assegurar respeito dos direitos da reputação das demais pessoas, proteção da segurança nacional, da ordem pública e da saúde moral pública. Aí, temos ali também. Terminou? Então... Bira Monteiro, desculpe aí interromper você no meu... Pronto, continua, conclui. Só para concluir. Então, assim, eu vou continuar explorando isso durante a minha fala, mas existem vários direitos individuais de pessoas, independente de ser bolsonarista ou não, que foram, sim, maculados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso. Meus amigos, agora que vai começar o debate para valer, isso foi só os argumentos iniciais, então vocês já viram aí que os homens têm muito conhecimento, tá certo? Então, o debate vai ser muito bom. Então, esse debate gira em torno dessa questão, porque os juízes, né, do STF dizem que eles são perseguidos, na mente deles eles são perseguidos por uma tropa de fake news, bolsonaristas, que querem a todo custo denegrir a imagem do STF. Já por outro lado, os bolsonaristas dizem que são eles que são perseguidos pelos magistrados, são eles que são perseguidos pelos juízes do STF. Então, eu levanto essa questão para vocês, e eu quero que entre no debate agora o meu amigo Eric Mota, e se alguma coisa da fala, alguma parte assim da fala do Bira Monteiro chamou a atenção dele, que ele fale, refute, ou então concorde. A bola está contigo, Eric Mota. Perfeito, obrigado. Bem, em primeiro lugar, gostei muito, na verdade, da abertura do Bira. Não conhecia o trabalho do Bira até ser apresentado, acredito que ele também não conhecia o meu. Gostei bastante do trabalho da abertura do Bira, eu acredito que o debate vai ser em grande altura. O grande problema que leva a, por exemplo, vou falar em nome da imprensa, né? Não em nome de toda a imprensa, obviamente, eu não tenho nem tamanho para isso, mas falando em nome de como jornalista.
O que leva eu, Eric, quando eu vou fazer uma matéria a falar esse evento foi antidemocrático. O que me leva, eu, Eric, a colocar isso num texto. Acho isso bom a gente entender. Tem uma faixa antidemocrática naquele ato, e em torno dele as pessoas não estão refutando, não estão pedindo para a pessoa baixar a faixa, o presidente passa perante a faixa, tira foto, não reclama, não repreende. Aí, para mim, o presidente esteve em um ato antidemocrático e endossou aquele ato. Se durante aquele ato houver uma repressão, por exemplo, o que me leva no lado oposto, a dizer, por exemplo, que uma manifestação é violenta. Houve um ato de vandalismo, um ato de violência, e as outras pessoas, o que elas fizeram? Foi uma pessoa isolada que foi rechaçada, dedurada para a polícia, ou as outras pessoas ficaram em círculo, em roda, deixando aquilo acontecer, tá tudo certo, vida que segue. Se houve um endosso popular, para mim um ato foi violento. Se houve endosso popular para a faixa falando AI-5 já, para mim é um ato antidemocrático. Se o presidente parou ali e reclamou, falou, não, essa faixa não é legal, esse tempo ele fez isso, se eu não me engano. Essa faixa não é legal, não, veja bem. Aí, para mim, o presidente não está participando de um ato antidemocrático. É assim que eu avalio a situação. Agora, eu concordo que, em muitos casos, há uma generalização, assim como havia, quando o PT estava no poder, que a esquerda era petista, a oposição no caso hoje, né? Mas que quem era progressista era petista, comunista, socialista. Havia uma generalização. Acho que a generalização, infelizmente, ela tende a acontecer. Toda unidade é burra. Exato. Eu acho que, infelizmente, na mente popular, a generalização deve acontecer. Quando eu, por exemplo, vou fazer uma matéria e vou falar sobre... Vou dar um exemplo. Talvez a maioria, provavelmente, dos seguidores aqui vão discordar de mim. Vou falar da Sarah Winter, eu chamo da extremista Sarah Winter, da manifestante, né, da militante extremista. Porque eu sei que a Sarah Winter não representa todos os bolsonaristas. Nem todos os bolsonaristas fariam aquilo que Sarah Winter faz. Agora, quando eu vou me referir a ela, eu me refiro dessa maneira. A militante extremista Sarah Winter. Eu uso esse adjetivo, porque eu acredito que, da mesma maneira que eu tenho que tratar, no meu caso, eu vou usar sempre um exemplo profissional, o lado progressista, quando vai para a manifestação, no exemplo dos antifas, e quebram, né, onde foi em Curitiba, quebraram, depredaram, tacaram fogo em bandeira, ali foi violento. Ali pode falar, houve, porque foi algo generalizado. Esse é o extremismo de esquerda, né? Então a gente concorda que existe extremismo de direita. Sim. Sim, não dá para colocar dentro do extremismo do Antifas, nem tampouco a direita toda dentro do extremismo do 300. Não dá para colocar. Sim. Agora, até dentro as paixões jornalistas, elas são de diversos tipos. Existem pessoas que são passionais, né? Eles se apaixonam. E existem pessoas que têm racionalidade. Por favor, desculpa ter te interrompido. Não, tranquilo. Até dentro do próprio Antifa. O movimento antifascista, ele nasceu, na verdade, para lutar contra o fascismo, como o próprio nome diz. Aí, a partir do momento em que o fascismo começou Mussolini e tudo mais começou a cair, Hitler, eles começaram a lutar contra tudo aquilo que parecia que poderia vir a levar ao fascismo. Hoje em dia, o movimento antifascista, ele tem, no Brasil, uma característica muito menos de combate real ao antifascismo, o fascismo mesmo, aquele fascismo de Mussolini, de Hitler, e muito mais, estou encerrando, 30 segundos, e muito mais uma característica de luta pela igualdade racial, igualdade social, uma luta muito mais progressista do que necessariamente apenas o combate ao racismo, aqui trazendo para o momento histórico de hoje. Então, até dentro do Antifa, existe subgrupos, existe o Black Bloc, e existe o cara que diz que é Antifa, e que ele nem sabe o que significa Antifa, nem sabe o que é, ele é a favor de algumas pautas dos Antifas. Então, eu fiz até um vídeo sobre isso no meu canal. O movimento antifascista hoje no Brasil não é aquele movimento antifascista da Alemanha, da Itália. É um movimento muito mais progressista do que qualquer outra coisa, com seus pequenos grupos. Um deles são os Black Blocs. Aí, só para concluir o raciocínio, em Curitiba, sim, foi violento.
Em São Paulo, quando 2 ou 3 jogam pedra, aí no caso 10, 15 contra a polícia, E e o os Rio de outros Janeiro? vaiam. E o Rio de Janeiro? Vai. Pronto, O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, eu confesso para você de verdade que eu não acompanhei. Eu não fiz Rio de nenhuma matéria sobre o Janeiro Rio de Janeiro. foi. Eu sinto de dizer para você, posso começar meu tempo? Meus amigos, deixa eu só dar um aviso aqui. O meu colega Subfaria está assistindo aqui o debate e ele mandou uma mensagem dizendo que ele fez um áudio. Eu acredito que ele mandou para o meu perfil particular no WhatsApp. Subfaria, não tem como eu visualizar o áudio que tu mandou para mim. Manda no nosso grupo. Você manda o áudio do nosso grupo, que no fim aqui da nosso debate eu vou mandar um áudio aqui que parece que foi uma pergunta para o Eric Mota. Eu vou mandar um áudio para o Eric Mota responder a pergunta dele quando for mais para o fim do debate, tá certo? Só dar esses avisos, a bola está contigo, Bira Monteiro. Bom, assim, antes de eu começar minha parte, eu queria que o nosso amigo jornalista, Eric Mota, definisse para mim um bolsonarista. Por favor, depois. Mas agora eu queria colocar o seguinte: o último movimento fascista que existiu no Brasil foram integralistas. Os integralistas eram um movimento fascista, o último movimento fascista. Essa palavra fascista, ela é utilizada, inclusive outro dia chegou alguém no meu canal fascista, tá? Eu dei muita risada, porque eu sou um tenente-coronel do Exército, eu tenho um endereço certo, eu sigo mais regras do que a sociedade normal segue, eu sou cobrado por várias maneiras, inclusive posso ser preso por qualquer besteira. Então, o cara me chamar de fascista, eu fiquei, caraca, eu não entro numa briga não sei quantos anos, desde a minha infância que eu não entro numa briga. Então, assim, eu também, desde a oitava série, eu não dou um soco. Deve ser lá, quando eu era internato colégio militar de Manaus. Então, assim, eu não sou violento, eu não sou arbitrário, eu não tenho como ser fascista, não cola em mim, isso pega em mim e cai. Então, assim, aí vem aquele negócio, discurso de ódio. Eu tive um vídeo retirado da internet com discurso de ódio. Eu olhei o vídeo várias vezes, falei assim, mas o que eu falei de discurso de ódio? Nada. Mas essas pechas que tentam colar na gente e as manifestações bolsonaristas, já que a gente colocou esse termo em cima, porque eu não considero bolsonaristas manifestações patrióticas pelo Brasil, pela ordem, pelo progresso, entendeu? As manifestações pedindo menos corrupção, menos conchavos, menos flexibilização das leis, que o STF flexibiliza demais, entendeu? Mesmo menos garantismo, a gente pede menos. É isso que nós pedimos, que as leis sejam cumpridas, não interessa se é Flávio Bolsonaro, se é Queiroz, se é Lula, se é Aécio Neves, não me interessa, porque quando a gente quando faço uma sindicância, você podia ser um colega de turma meu, mas se você fizesse a sindicância e eu estou fazendo, e eu tiver que prender você, eu vou prender você. Você está entendendo? Porque está na lei. Então, o que a gente pede, nós, bolsonarianos, que se cumpra a lei e que quem deve pague. E se for que cair o presidente, que caia. Porque ele coloca como primeiro lugar, me chame de corrupto. Mas fica tudo no mundo do imaginário. A gente vê várias notícias de várias revistas, de vários jornais, falando matérias, inclusive desejando a morte do presidente, que eu acho que isso é um crime previsto na lei. Né? Porque se a lei do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai entrar depois nela, vale... Então, para o presidente, que está no mesmo grupo dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, aliás, eu diria até do Senado e da Câmara dos Deputados, também está valendo para o presidente da República. Então, se eu te coloquei um apelido, o Eric é isso, o Eric é aquilo, o Eric é careca, o Eric é não sei o que lá, e você me prende por causa disso, porque eu coloquei um apelido, você imagina desejar a morte do Eric. Então, se isso não é perseguição, eu não sei mais o que é. Digo ainda, por várias vezes o Lula disse que o STF é covarde. Por várias vezes o Lula disse que esse STF é covardado. Inclusive, o movimento bolsonarista botou um carro de som, você deve lembrar dessa situação, botou um carro de som dizendo STF covarde, STF covarde.
E não aconteceu nada com Lula. Não aconteceu nada com a militância dele. As senadoras, deputadas federais, como as mulheres, como diz o Lula, eu vou repetir, abre aspas, de grelo duro, fizeram diversas vezes denúncias contra o STF, falando mal do STF, e nada aconteceram a elas. Nada. E, de maneira gratuita, nós temos, eu vou trazer nos meus questionamentos futuros, aí, porque é só 30 segundos, existiam vários aspectos legais que poderiam ser levados antes da lei da ditadura, do regime militar, né? Que é a nossa lei 1079, se não me engano. É essa? A Lei de Segurança Nacional? Lei de Segurança Nacional. Não, essa aqui é a 1079 dos crimes. Eu esqueci o nome da Lei de Segurança Nacional, eu já pego ela aqui. A Lei de Segurança Nacional foi utilizada pelo STF. Esse STF garantista, que está sempre do lado, com todo respeito, do infrator, principalmente aquele que eu acho que deveria ser crime hediondo, que é o crime do colarinho branco, porque o bandido, cara, pelo menos ele coloca a cara na rua e pega o 38. E ele vai pegar uma pessoa, duas. Agora, o crime do colarinho branco, ele mata. O crime do colarinho branco, vou finalizar, ele tira a esperança de um povo. Finalizei. Deltan Dallagnol tem uma frase, né? Quem rouba milhões, mata milhões. Deltan Dallagnol fala isso muito, desde o início da operação. Desculpa. Isso. E no caso aí do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes, ele deu essa ordem aí para que derrubasse os perfis bolsonaristas. Na sua visão, Eric Mota, você acha que isso aí... você acha que essa atitude do Alexandre de Moraes já deixa bem claro que ele está realmente perseguindo os bolsonaristas ou não? Como é que você avalia essa questão? Vamos lá. Eu tenho uma visão extremamente polêmica sobre isso. Eu preciso que as pessoas se desapeguem da paixão para conseguir me entender. Vamos lá. Tirar do ar... Isso. Tirar do ar perfis de qualquer pessoa no futuro, quem sabe, talvez, ela vir a cometer um crime que seria inventar mentiras contra o Supremo ou qualquer pessoa, tal. Isso é censura prévia, é proibido. Alexandre de Moraes, ele criou uma lei, ele criou da cabeça dele, que não existe essa lei, está escrito em lugar nenhum, para punir esses influenciadores. Pode falar. O antagonista, quando ele tirou do ar o antagonista com uma denúncia contra ele. Contra ele não, contra o Toffoli. É isso. É isso. Isso aí realmente foi algo que ele tirou da cabeça dele. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, tem uns 9 minutos o vídeo, eu explicando isso. Não existe essa lei, não está previsto. Agora eu acho que o Alexandre de Moraes, agora vem a parte polêmica, que eu vou me apegar à letra da lei apenas. Eu acho que o Alexandre de Moraes fez isso na tentativa de não soar radical. Sabe por quê? Porque quando ele fez isso, ele argumentou que aqueles perfis, aquelas pessoas estavam cometendo o crime, que ele acredita que elas compartilham, criam e espalham fake news, calúnia, difamação e ameaças. Só que na nossa lei, aqui vem a polêmica, diz que quando você está cometendo um crime, você pode ser preso em flagrante, prisão preventiva. No caso de um cometimento de crime, você pode prender em flagrante. Ponto. Você não pode proibir a pessoa de falar. Então, se o Alexandre de Moraes queria seguir a lei, a opção dentro da lei que ele tinha era prisão preventiva. Agora, a pergunta que eu me faço é, talvez Alexandre de Moraes não achasse que realmente aqueles crimes estivessem acontecendo. Esse é o primeiro ponto. É possível. Então, como ele não achava, ele resolveu não forçar e não prender. Ponto número 2. Pode ser que ele achasse, não estou na cabeça dele para saber, que aqueles crimes estavam acontecendo, mas se ele prendesse preventivamente as pessoas que estariam cometendo aquele ilícito, isso seria muito radical e iria trazer prejuízos para a democracia brasileira. Existe essa chance também. Mas fato é, eu vou prender que é mais radical, mas é o que está na lei, já que eu tenho certeza que eles estão cometendo um crime.
falando no pensamento do Alexandre, eu não sei se eles estavam cometendo. Ou eu vou criar uma lei que seria menos pesada para puni-los, porém não com a força máxima da lei. Aí, meu amigo, aí desculpa, sempre vou me pegar a letra da lei. Eu sou garantista, aí eu acho que nesse ponto eu e o Bira combinamos bastante. Eu acho que a lei tem que ser aplicada. Agora, Eric, você acredita? O militar, por razão, é garantista. A gente não faz nada que está fora da lei. É isso, ponto. O que você pode fazer quando você prende uma pessoa em flagrante, Bira? Você pode levar ela para cadeia. Você não pode torturar. Ah, mas se eu só torturar para ela parar de fazer e eu deixar ela solta, eu vou dar uma torturadinha, paro de fazer, largo ela solta só para ela aprender. Uma pena menos dura, pô, vai ser preso. Não, você tem que levar preso. Você não tem a opção, então você tem que seguir a letra da lei. Agora, se você me pergunta, Eric, você acredita que essas pessoas estão cometendo crimes? Aí eu acho que sim. Eu acho que nós já temos indícios suficientes, não apenas dentro do STF, que aí também temos outra conversa sobre esse inquérito das fake news, mas temos tanto desse inquérito, quanto a investigação da Polícia Federal, quanto a investigação, essa eu cobri de perto da CPMI das fake news. Eu acompanhei várias das reuniões, fiz algumas matérias, inclusive publiquei no Congresso em Pauta alguns furos dessa CPMI das fake news. Então eu digo, sim, temos materialidade, gabinete do ódio existe, isso eu garanto. Gabinete do ódio existe. Você pode dar outro nome, pode falar que são mas essas pessoas existem, elas estão ali dentro da estrutura física do Palácio do Planalto. Os assessores, eu não vou lembrar o nome deles de cabeça, eu peço perdão. Não precisa. Eu não consegui. Na minha oportunidade, eu vou te falar uma coisa que eu sou muito prático. Você vai ver isso aí. Tá acabando o tempo. Portanto, esse meu ponto. De um lado, Alexandre de Moraes errou em tirar do ar o perfil bolsonarista. Se ele acredita que aquelas pessoas, os perfis, né? Se ele acredita que aquelas pessoas ainda estavam cometendo crime naquele momento, prisão preventiva você faz em 3 casos. No ato do cometimento de crime, prisão em flagrante, se a pessoa tem chance de fugir ou acabar com provas, ou se a pessoa está coagindo testemunha. Se ele acredita que uma dessas 3 estava acontecendo, tem prova disso, meu amigo, você prende em flagrante. Então, existem 2 possibilidades. Ou ele não achava tanto assim, ou ele não quis radicalizar e criou uma lei da cabeça dele. Ambos os casos são bem absurdos. Eu sou completamente contrário ao que ele fez. Você não pode fazer censura prévia. Você pode, vamos supor, quer punir Alan dos Santos, Saruíno, o que quer que seja, puna pelo que eles fizeram. Não pelo que eles hão de fazer segundo o que você acredita. Existe um filme futurista que ficam 3 pessoas, elas são carecas, deitadas tipo numa banheira, que elas ficam adivinhando, agora eu não lembro o nome do filme, elas ficam adivinhando os crimes que vão acontecer e a polícia prende a pessoa antes de acontecer. Eu não lembro o nome do filme. É quase isso que o nosso excelentíssimo ministro resolveu fazer. É Minority Report. Isso. Então eu acho um absurdo. Resumindo, eu acho um absurdo. Eu acho que caiu naquela... Ele caía, assim. Caiu o Alexandre de Moraes e ele abriu, o cara vai fazer isso. Vamos fechar o link dele. Ele tá orando. Pronto. Meus amigos, eu tenho outro aviso aqui para nossa audiência. Se vocês quiserem mandarem mensagens ou então áudios de perguntas para os nossos debatedores, é só você entrar no nosso grupo no WhatsApp. O link está na descrição. Entre no grupo no WhatsApp e mande o seu áudio, certo? Tanto perguntas para o Bira Monteiro como para o Eric Mota, tá certo? Aí, Bira Monteiro, você tem alguma coisa para falar do comentário aí do nosso amigo Eric Mota? Sim. O Eric Mota falou de materialidade. Materialidade você tem quando você dá direito na ampla defesa e contraditório, que eu inaugurei ampla defesa e contraditório, eu sou da turma de 98 da academia, até então você punia o soldado, largava ele lá punido e dane-se. A partir de 99, surgiu o processo de transgressão disciplinar, processo administrativo de transgressão disciplinar. Você tinha que dar direito ao soldado 3 dias de defesa, por isso eu sou garantista também, porque eu conheço a legislação. Então, a maior reclamação que me causa espécie ao arrepio da lei, tá, é que o artigo 23 da famigerada Lei 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional, fala, artigo 23, incitar
a subversão da ordem política ou social. Primeiro, como aferir ou como garantir que essa pessoa realmente conseguia subverter a ordem política ou social. Se isso é uma sensação, não cabe prisão. Não tem materialidade. Você teria que ter um ato muito forte para poder prender ela por causa disso. E em 64, esses atos existiam. Revoltas, revolta do Porto, revolta do Rio de Janeiro, revolta... Inclusive, em 1º de maio estava marcado para acontecer a Revolução Comunista Popular, que ia instaurar... Isso é a história que eu aprendi. Não estou querendo colocá-la como verdade para você, tá? Que em 1º de maio ia acontecer a Revolução, inclusive tinham moedas cunhadas, eu vi fotos, vi moedas dessas, tá, cunhadas, que tinha a ter a Revolução do Proletariado. Portanto, aconteceu em 31 de março a Revolução. Mas naquele período era totalmente diferente do que nós estamos falando hoje. Naquele período, nós vivíamos uma estabilidade do país inteiro. E agora nós vivemos uma sensação de estabilidade. E não é uma estabilidade. As polícias militares, Polícia Federal, tem a sua iniciativa, está acontecendo operação agora mesmo, está tudo correndo como tem que correr, apesar da sensação do público achar que não. Aí entra uma crítica, já que hoje, na data de hoje, o Supremo Tribunal Federal proibiu definitivamente que as polícias militares subam os morros do Rio de Janeiro. Quem sofre com isso é a população. Como não ficar contra o Supremo Tribunal Federal numa posição dessa? Baseado em quê? Você deixa um nicho de bandidos libertos, fazendo o que quiser com a população, subindo e descendo o morro. É como aquela história dos Estados Unidos. O cara assalta, já viu o filme de Bang Bang? Ele assalta um banco no Texas, mas ele corre para outro estado, aí ele não fica tranquilo, porque no outro estado ele não... e isso está acontecendo no Brasil. No inciso 2, fala animosidade entre as Forças Armadas ou entre essas e as classes sociais e instituições. Quando é que as Forças Armadas mostrou alguma animosidade contra qualquer membro da nação? Seja STF, seja Congresso Nacional. Não mostrou. Inclusive, se fala na boca miúda, na imprensa, que as Forças Armadas que não apoiam o presidente. Elas não apoiam o presidente. As Forças Armadas são comandadas pelo presidente. Entre apoiar e ser comandado, tem uma diferença muito grande. Missão dada, Eric, é missão cumprida. Você não discute. Se você discutir a missão, eu chego lá com o meu comandante, não vou fazer o que o senhor está mandando. Tudo bem, prende o Birajara, bota outro no lugar dele. Você está entendendo? Hierarquia e disciplina é uma coisa que nós temos que entender no Brasil. Existem as instituições, a imprensa de maneira geral, o progressismo, se você me desculpar, de maneira geral. Eu peço para as pessoas não me chamarem de tenente-coronel, porque soa mal para mim, sabia? Ser chamado de tenente-coronel. Então quer dizer que eu tenho um crime, eu sou tenente-coronel. Por quê? Porque se criou a pecha de que ser tenente-coronel é ruim. Entendeu? Então eu sou Bira Monteiro na internet. Então, assim, são construções de narrativas que vão levando a conclusões e a gente vai vendo a impunidade. E aí, para eu não parecer muito bolsonariano, falemos então do PSDB e da alta cúpula do PSDB, que estão com seus processos, e hoje o Aras está sendo chibatado, e desculpe, muita gente vai ficar brava comigo que eu falo, eu estou do lado do Aras. Não contra a Lava Jato, porque o pessoal já coloca, você está contra a Lava Jato. Não estou contra a Lava Jato. Eu acho que se você comanda uma instituição, você tem que ter toda a informação que tem na instituição. Se a instituição Ministério Público Federal, ela é uma só, já estou encerrando, tá? Estou encerrando. Se ela é uma só, tudo que tem dentro dela tem que ser de conhecimento do Procurador-Geral da República. Portanto, crimes e materialidade, nesse caso, eu não estou vendo. Até porque, se você pode me responder, que vai ser minha última pergunta, cadê o processo que ninguém teve acesso? Posso ir, Edson? Tem alguma pergunta mais, Edson? Posso ir? Não, o processo... os acusados disseram que não tiveram direito ao acesso ao processo.
Ou seja, a ampla defesa e contraditória deles foi cerceada. Sim. Pronto, a bola tá contigo, viu, Eric Mota? Só quero mandar um abraço especial pro Vitor, que tá por aqui, veio lá do canal, tá apanhando um pouquinho dos comentários, né, Vitor? Guerreiro, avisei. Pessoal, vamos lá. Primeiro, cadê o processo? É um absurdo o fato dos acusados não terem acesso ao processo. Gente, eu tô aqui, eu como jornalista, eu sou um jornalista que dou minha opinião. No meu canal eu dou minha opinião. Eu tenho um perfil muito mais de colunista. Realmente, é o meu perfil. Então, dando minha opinião, é um absurdo. É um absurdo. Eu digo isso, Bira, que volte e meia eu apanho. Você tem que ser imparcial. Sim, eu sou imparcial quando faço matéria. Eu ouço os dois lados e tal. Mas eu tenho minha opinião e eu gosto da minha opinião. Por isso que eu aviso, eu tenho um perfil de colunista. Então, vamos lá. Eu acho um absurdo os acusados não terem acesso ao processo. Eric, o processo é ilegal. Aí existem 3 versões. Eu acredito que 2 delas podem ser possibilidade. Uma, eles não poderiam de maneira alguma abrir essa investigação. Isso não é verdade. Está lá no regimento interno do STF que, em caso de atentado contra a corte, isso poderia sim ser aberto. Porém, isso é um regimento interno. Aí vem um ponto. Ele é infralegal. Eric, o que é infralegal? Ele está abaixo do peso da lei. Ele não está acima do peso da lei. Aí existe uma interpretação jurídica de que, por ser infralegal, ele só poderia ocorrer na dependência do STF, com membros do STF, não para fora do STF. Eu fico entre essa versão ou entre a segunda versão, que é, como ele está definido por uma Suprema Corte do país para defender a estabilidade dessa corte, ele poderia, sim, abrir esse processo. Eu, sim, para ser bem sincero, eu fico entre esses 2, eu prefiro não me definir, porque eu ouvi bons argumentos de uns 2 lados. Deus, Pátria e Família, por estar falando aqui que pega pesado contra os comunistas. Aqui eu consigo te trazer um exemplo, Bira, do que você falou, só que do lado inverso. No meu canal, eu sou chamado de comunista. Pelo amor de Deus, eu sou contra qualquer regime autoritário, qualquer. E eu sou chamado direto comunista, socialista, vagabundo. Seja bem-vindo ao meu grupo, porque eu sou chamado de positivista, e positivista não presta para os conservadores, tá certo? E está escrito ali na nossa bandeira, ordem e progresso, Augusto Conte. Vai entender o brasileiro. Vai entender. Mas não, acho que não foi isso que esse usuário quis dizer. Ele falou, Eric, acaba de confessar que tem viés comunista. Eu tô falando! Mas enfim, não foi eu, não confessei isso, meu amigo. Eu tô muito longe de ser comunista. Extremo oposto. Mas extremo oposto não, mas bem longe de ser comunista. Mas enfim, vamos lá. Respondendo a importante pergunta, cadê o processo? Eu acho que você é uma oposição inteligente. Porque a oposição inteligente, ela discute, entendeu? E a oposição não inteligente, ela já vem, você é fascista, você é isso, você é aquilo. Isso é falta de inteligência. Concordo. Mas, enfim, cadê o processo? Está guardado o que tá errado. O que está extremamente errado. Agora, se o processo poderia ou não existir, eu fico nessas 2 dúvidas que eu já coloquei aqui, não vou voltar a elas. Eric, mas afinal de contas, então, Alan dos Santos, Sário Inter, Oswaldo Eustáquio, inclusive é lá do Paraná, de onde eu vim, Oswaldo Eustáquio, eles são perseguidos pelo STF. Aí eu tenho um problema, que entra aquele ponto que o Bira abordou e que eu confessei também, que eu concordei com o Bira, que eles participam de atos, sim, com viés antidemocrático, portanto, todos que estão ali são antidemocráticos, e aí entra aquela explicação que eu dei mais cedo, se você não recrimina, você, de certa forma, endossa. Ótimo, eu tenho um exemplo bom para trazer. Tinha uma manifestação marcada para o dia 18 de maio, acho, quando começou a pandemia, dos jornalistas contra os ataques à imprensa. E o sindicato de jornalistas chamou todos os jornalistas aqui de Brasília. E quando eu peguei a pauta para ler, estava lá, liberdade de expressão, contra a perseguição a jornalista, daí vinha defesa aos servidores públicos, defesa de sei lá o quê, contra um monte de coisa que não tinha nada a ver com jornalismo. Aí eu olhei, eu mandei mensagem para o sindicato e falei, eu não vou participar, porque tem várias bandeiras que eu não sei se eu concordo com todas, não. E porque se eu estivesse presente, eu ia estar endossando todas aquelas bandeiras. Então, é nesse ponto que eu acho que sim, Alan dos Santos, Sário Inter, Oswaldo Eustáquio e esses outros precisam pelo menos ser investigados. E se ficar comprovado que o fogo de artifício que atingiu o teto da STF foi bancado com dinheiro do 300 do Brasil, que
o Alan dos Santos, de alguma maneira, ajudou a bancar o carro de som que estava com uma faixa falando AI-5 já. Aí eu acho sim, que eles têm que ser punidos com o peso da lei. Aí eu acho que eles têm que ser punidos com o peso da lei. Eric, não ficou comprovado. É por isso que eles têm que ter acesso à acusação para eles poderem até se defender. Eric, não ficou comprovado? Aí, meu amigo, aí eles têm total direito de se manifestar, têm total direito de ir e vir, têm total direito de exercer a cidadania deles. Portanto, Eric, você fica muito em cima do muro, você não sabe para onde vai. É que eu realmente não tenho defesas apaixonadas. Uma defesa apaixonada que eu tenho, por exemplo, aí eu sei, para a gente botar um pouco de antagonismo aqui, Bira. Vamos botar, estamos muito concordando. Vamos lá, vai virar aquele debate do Coppola, né, com eu esqueci o nome do outro jornalista lá do Grande Debate, que concordaram, mas ele botou o antagonismo no final. Bota aí o antagonismo, vai lá. Vamos lá. Polícia subir morro nesse momento. Eu acho que nesse ponto tá complicado. Eric, você vai proibir a polícia subir morro? Também tá complicado. O que eu acho que tá errado? A polícia atirar de cima de helicóptero, a polícia invadir a casa do jovem João Pedro e dar um tiro nas costas do jovem. Isso tá errado. Agora, você não pode proibir o excesso de 92, nós fomos pro Complexo do Alemão, fomos para várias favelas. A Rio 92 nos ensinou, nós militares do Exército, nos ensinou como agir em favela, entendeu? Então, e você pode ter certeza que quando a gente esteve lá, foi um sufoco para eles. Só que o que aconteceu foi o seguinte, para mudar qualquer lei no Congresso Nacional, como tinha tido uma nova lei de eleição de presidente, né? Desculpa te tirar aí, desconta esse tempo do meu tempo. Se retirou a tropa militar porque não pode ter intervenção em lugar nenhum do Brasil para mudar a Constituição. E pelo que eu entendi, apesar de todos os encontros que nós temos aí entre os três poderes, nós estamos vivendo um momento reformista. Não sei se você concorda com isso. Ponto, é isso aí. Sim. Agora, a polícia subiu o morro nesse momento de pandemia e invadir as casas, porque diminuiu a quantidade de assassinatos, tem alguma janela aberta aí, velho. Você não é. A polícia invadia, subiu o morro. Desculpa, me atrapalhei no pensamento. Diminuiu o número de assassinatos e aumentou o número de mortes em operação policial. Tem algo errado. Está diminuindo a criminalidade e aumentando a quantidade de mortos. Tem algo errado. Portanto, só que você não pode proibir operações policiais. Então, de novo, o Eric vai ficar em cima do muro, o Eric vai. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que dar um jeito de não permitir que mortes como a do João Pedro aconteçam, punindo o policial que deu o tiro, porque o menino estava dentro da casa dele, tomou o tiro pelas costas de uma bala que veio de um calibre, de um fuzil de um policial. Está errado. Agora, você não pode proibir realmente as operações de acontecer. Mas eu sou favorável, sim, que haja pelo menos um controle dessas operações, porque o Rio de Janeiro, nós sabemos como que acontece e existe, sim, muito excesso de força por parte da polícia, não só no Rio, como em São Paulo também. Mas isso é claro, não é regra em todo o país, preciso deixar isso claro. A polícia não... É errado falar que a polícia é assassina. Agora, que dentro do Rio e dentro de São Paulo existe o treinamento de maneira a deixar os policiais mais suscetíveis a atirar primeiro e perguntar depois, isso tem, e isso eu afirmo sem medo de errar. Meus amigos, nós temos pouco tempo, né? Que já... fazer um antagonismo completo, desculpa. Não, é assim mesmo, até no grande debate da CNN isso acontece, né, mano? É isso mesmo. É a oportunidade de responder. Vira, como nós estamos já chegando aqui no momento em que a gente começa a falar, no momento em que eu mostro, no momento em que eu mostro para vocês a opinião dos nossos telespectadores, né, algumas perguntas, eu queria dar somente 3 minutos para cada, para fechar nos argumentos finais sobre essa questão. Ministros do STF perseguem ou são perseguidos pelos bolsonaristas? Eu queria, Bira Monteiro, que você, se fosse possível, você desse os seus argumentos finais. Pronto. Os seus argumentos finais mesmo, tá vendo? Para depois a gente abrir para as perguntas, do público. No máximo 3 minutos. E o Eric Mota também. Assim que você terminar, o Eric Mota entra.
Por favor. Estou vendo aqui. Já? Pode ir. Vamos lá. Existem denúncias contra os ministros do STF. Denúncias contra a esposa de um dos ministros do STF que atua junto à alta cúpula do STF, e ele não se mostra suspeito, ele deveria se mostrar suspeito. Existem denúncias sobre gastos excessivos, sobre Itaipu, sobre outras coisas, inclusive Itaipu hoje é comandada por um general que cortou esses gastos. Existem denúncias sobre vendas de sentenças. Essas denúncias, você como jornalista, você não acha que são melhor que elas sejam fomentadas, ou elas devem ser caladas, elas devem ser esquecidas, elas devem ser bloqueadas? Essas denúncias que existem contra uma corte que mantém o Senado na sua mão, um Senado que prostrado, porque tem processos contra eles, ou seja, uma velha política que se arrasta até hoje, coisas que nós, bolsonaristas, queremos mudar. Essas denúncias que demandam contra uma corte que foi escolhida de uma forma que não é técnica, que não tem conhecimento de base, que não vem de uma, como você, que é um jornalista e chegou aonde você está, ou eu sou como tenente-coronel e cheguei aonde eu estou, pelo meu mérito, e não foi por causa de ninguém que veio me indicar para coisa nenhuma. Essas pessoas perseguem, essas pessoas usam a lei ao seu favor, essas pessoas são os novos corruptos do Brasil, uma corrupção que não tem mão, porque quando um presidente, quando um senador, quando o prefeito, quando o governador erra, existe um parlamento que condena, que impeachment, que bota na rua. Sem querer colocar de lado esquerdo ou direito, esses homens hoje são intocáveis. Essas pessoas não conseguem ver o braço da lei e elas fazem da lei o bel prazer delas. Isso nos irrita. E nós não somos bolsonarianos. Nós somos brasileiros. Nós somos votantes. E eu não votei em Alexandre de Moraes. Eu não votei em Toffoli. E eu não concordo com o amigo do meu pai. Eu não concordo com essas pessoas. Porque eles usam a lei ao seu bel prazer. E isso é inconstitucional. É acima da lei. É o arrepio da lei. Eric, por favor. Vamos lá. Em primeiro lugar, só respondendo o Vanderlei aqui, não, Vanderlei, não pode ter festa no morro, não pode de nenhuma maneira. Se está acontecendo, está errado. Vindo, portanto, para o tema. Por um lado, sim, os ministros do STF agem como se fossem intocáveis. Isso realmente acontece, não só com ministros do STF, com o juiz Eco de primeira instância também. Eu digo isso porque eu tenho colegas jornalistas que foram perseguidos no Paraná por juízes de primeira instância por denunciarem os salários acima da corregedoria. Eles têm uma corregedoria. O STF não tem corregedoria. Deveria ser o Senado, mas não faz nada. Mas o STF tem um motivo. O STF tem um motivo. Você pega a Venezuela, você pega, se eu não me engano, foi o Peru, o presidente Fujimori, não tenho certeza se foi o Peru, mas você pega Nicolás Maduro, pega o STF, pega qualquer país que se tornou autoritário, que teve em algum momento um regime autoritário, começou com um ataque de mudança da corte. Eric, você é favorável a impeachment de ministro do STF? Se ficar extremamente provado, sim. Apenas se ficar extremamente provado e não reste dúvidas. Porque a partir do momento em que você começa a brincar de mudança na Suprema Corte do país, você começa a brincar com a perda da defesa da Carta Magna. Você para de defender a democracia, você para de defender o que diz a Constituição, porque o STF é o guardião da Constituição. Portanto, eu não sou favorável. Deveria ser, mas eu não sou favorável a impeachment de ministro do Supremo por culpa disso, porque a partir do momento que você começa a mudar... Você acha que o STF devia legislar como ele legisla hoje? Não, mas eu não acho que o STF legisle. Eu acredito que o STF muitas vezes age pela ineficácia do Congresso Nacional, como foi, por exemplo, a lei que colocou a LGBTfobia junto com a lei de racismo. Por falta do Congresso Nacional definir ou não, tinha um vácuo na lei, eles colocaram por equiparação.
Portanto, eu acredito que, sim, a Suprema Corte tem que ser, de alguma maneira, blindada. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu, Eric, jornalista, não posso fazer uma matéria contra, não quer dizer que você, Bira, não pode fazer um vídeo criticando uma ação do ministro Alexandre de Moraes, como eu critiquei. Eu tenho medo da Polícia Federal aparecer na frente da minha casa no outro Mas dia. É que existe uma diferença entre crítica e ataque. Existe uma diferença entre crítica e você falar, esse careca com ligação ao PCC, você tem prova de que ele tem ligação com o PCC? Eu não estou dizendo que você fez, tá? Só estou dando exemplo. Crítica é, Alexandre de Moraes errou feio quando tirou do ar a conta dos bolsonaristas. Isso é crítica. Ataque é, esse careca, filha de uma fulana de tal... Quando a pessoa é presa, imagina você, jornalista, ser chamado de blogueiro, ser preso, e você ter toda aquela coisa que se faz com um preso comum, você é uma pessoa de bem, e ainda te chamarem de blogueiro, e você ser colocado numa prisão sem ter acesso ao processo. Falando nesse caso, nem na ditadura militar, nem na ditadura foi assim. O Oswaldo... Não, na ditadura o jornalista foi preso e foi torturado, Bira, que isso? Ué, e tortura... Qual tortura que você acha que o Eustáquio sofreu? Você não viu os vídeos dele? Não, eu não acredito no Oswaldo porque eu conheço a história dele. Então, por que o Supremo Tribunal Federal pegou e condenou a coerção, né, de levar o Lula, por exemplo? Ele disse que não pode mais levar. Mas o Eustáquio pôde ficar pelado, ser maltratado. Isso é tortura também, meu irmão. Eu não sei o que você entende por tortura. Pode ser uma tortura moderna. Antigamente a tortura era maior. Antigamente a gente apanhava mais. Era outro tempo, Não tem como comparar o tempo de ontem com o tempo de hoje. Tá, mas vamos lá. Oswaldo Eustáquio, primeiro que ele é blogueiro. Por quê? O jornalismo, ele diz que você, ao praticar o jornalismo... Deixa eu falar, Bira, minha vez. Ao praticar o jornalismo, você precisa ser imparcial. Oswaldo Eustáquio, ele é governista. Não existe jornalismo a favor. Não existe jornalismo a favor. Quem faz coisa a favor é publicitário. Quando eu falei aqui que eu dou minha opinião, eu me coloquei como eu sou muito mais para um colunista. Por quê? Porque colunista da opinião, quando eu faço uma matéria, eu não posso dar minha opinião. Se eu dou minha opinião, eu sou blogueiro ou sou colunista. Tanto que eu tenho total consciência que o meu perfil aqui, nessa live, não é de jornalista, é de colunista opinativo. Portanto, Oswaldo Eustáquio, ele não faz jornalismo quando ele faz o que ele faz. Ele já pode ter feito jornalismo na vida dele. Hoje ele não faz. Não existe jornalismo a favor. Quem faz coisa a favor é publicitário. Então, Alan dos Santos, nem faculdade de jornalismo ele fez. Alan dos Santos não é jornalista. Portanto, o governo de Bolsonaro, o STF, desculpa, não tem aplicado prisão de jornalista. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso não tem acontecido. Como profissional de imprensa, eu deixo claro, Oswaldo Eustáquio não é jornalista. Ele pode ter a credencial... Tem um registro jornalista dele, hein? Ele tem um registro, tudo bem. Mas se eu tenho... Eu sou só... de jornalismo. Você fala assim, que a atuação dele... Peraí, deixa eu falar. Mediador? Mas aí que tá. Eu hoje sou jornalista. Se amanhã ou depois eu começar a atuar como publicitário, eu deixo de ser jornalista. Não é porque eu tenho a carteirinha de jornalista que eu sou jornalista para o resto da minha vida. Jornalismo é um estilo de vida, é um estilo de trabalho. Ele é jornalista. Ele abandonou o jornalismo quando ele limitou. Ele é jornalista investigativo. O trabalho dele é reconhecido. Ele não faz investigação que ele faz, pelo amor de Deus. Existem outros jornalistas de esquerda que muita gente de direita diz que não é jornalista, que é ativista. É a mesma coisa que você está falando agora. Tá? Sim, eu concordo. No mundo funcional, eu sou militar. Você é jornalista. Ele também é jornalista. Blogueiro... Meus amigos, vocês querem um tempinho mais ou menos de 2 ou 3 minutos para vocês resolverem essa questão aí, que eu vi que vocês deram nó aí agora. Eu já respondi. Eu acho que, na opinião do jornalista, ele acredita que os bolsonaristas são perseguidores do STF. Foi isso que você colocou, né? Você não todos. Não estou generalizando. Não generalizando, mas existe alguns. Sim, sim. E, assim, só que se a gente fizesse uma digressão aqui, se a gente fizesse
um plebiscito, ou uma consulta popular, tá? E colocasse lá, você concorda com as medidas do STF? Na tua opinião, esquece esse negócio de bolsonarismo, vamos falar de brasileiros? Você acha que você teria mais pessoas concordando com o STF ou mais pessoas discordando do STF? Eu acho que isso é irrelevante para o debate, porque o STF não está ali para agradar o público. Eu sei, cara, mas nós estamos falando de popularidade. Discordando, mas acho que isso é irrelevante. Olha, a justiça visa o bem comum. A sensação de justiça, imagina assim, você ter um filho ou uma filha estuprado, morto, ou morto por um cara embriagado num carro, etc. e tal. Ele vai para uma audiência de custódia e sai pela porta da frente e pega o mesmo busão que você para casa. O que você acha que isso é no Brasil hoje? É uma vergonha. Uma vergonha. Sim. Agora, quando você vê uma pessoa do colarinho branco, independente de partido, eu não estou falando de partido, pode ser o próprio presidente. E você vê o STF retirando a delação do maior colaborador daquele bandido. Eu não estou dando nomes. Você fala assim, pô, tá de sacanagem comigo. Porque o cara tá preso e delatou. Ah, mas foi político, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então pronto. E não tem ninguém para revisionar o que ele falou. Então, eu chego à conclusão que não tem como perseguir o STF. Porque você não tem poderes para persegui-lo. Você não tem condições, porque ninguém manda neles. Porque ninguém está acima deles, eles estão acima da Constituição. Eu não usei o artigo 5º, que eu podia ler aqui, incisos que você já conhece, que todo mundo que está aqui conhece. E eles estão ferrando com todos esses incisos. E eu, como militar, a gente sempre fala, chefe, vale o que está escrito. Se o meu chefe me der uma ordem, pega a sua pistola, dá um tiro na cabeça do Eric, eu vou olhar para a cara dele assim, onde é que está escrito isso aí? Me prende. Me prende. Porque eu não vou fazer isso. Aí ele me prende. Aí eu acredito que a autoridade judiciária, quando eu estou preso, eu vou dizer assim, o cara mandou dar um tiro na cabeça do Eric. Isso não é correto. Aí o cara vai dizer assim, olha, Birajara realmente fez o certo. Se isso não é sensação de justiça, Érico, o que é sensação de justiça para você? Posso lá? Meus amigos vão... meus amigos vão... Responder, por favor. O debate tá gostoso. Deixa ele responder, cara. Deixa ele responder. Pronto, então vai. Pronto, então continua, vai. Não, vamos Deixa lá. ele responder. Um ponto importante. O STF não tem que agradar o povo. Esse é o papel do executivo. Os militares também não. Mas eles têm que seguir a lei. Seguir a lei, eles têm que seguir. Tudo bem, tem que seguir a lei. O STF não... Primeiro ponto, o STF não tem que agradar o povo. Por isso que eu disse, é irrelevante. Se o povo gosta, se o povo não gosta, é irrelevante. Não é esse o papel do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está ali para defender a Constituição. Para isso que nós elegemos congressistas e o Poder Executivo. O Congresso Nacional legisla, cria leis, o Executivo executa leis. Se o Congresso Nacional acha que é o representante do povo para criar leis, que o Supremo Tribunal Federal está agindo ao arrepio da lei ou qualquer coisa, cria-se ou novas normativas para modificar isso. Inclusive, você pode criar emendas à Constituição que vão modificando os processos, os próprios processos. O próprio rito de processo legal foi modificado recentemente dentro do Congresso Nacional. Por isso que eu digo, se você... Só existem 13 ministros que foram... agora, como é o nome desse usuário? Continua a tua opinião está brilhante, continua nela, continua. Não sei. O ponto é esse. Se você, por exemplo, não concorda... Não, mas é que tem a ver com o que eu vou falar. Se você, por exemplo, não concorda que os ministros possam vir a ser pessoas com notório saber jurídico, que eu considero uma palhaçada, eu acho que tinha que ser juiz, sim. Se você, assim como eu... De carreira, depois de desembargador...
vinha para o... Sim, não, eu concordo com esse usuário. Se você, portanto, acredita que o juiz não deve, que o ministro do STF deveria sim ter passado para o juiz de carreira, então o que você faz? Você pressiona o deputado, o senador que você elegeu, aí você tem que saber quem você votou na eleição, para ele modificar através de um propósito de emenda à Constituição. A gente tem que agir dentro da lei, dentro do devido processo legal. Agindo dentro do devido processo legal, meu amigo, eu estou favorável a tudo. Por que eu acho que o bolsonarista, trazendo como se fosse uma pessoa, repito, não estou generalizando, persegue o Supremo Tribunal Federal? Por culpa dessas faixas que eu não vejo serem criticadas. Quando um bolsonarista faz um vídeo falando de fechar o Supremo, isso, aquilo, outro, eu não vejo as pessoas criticando de maneira geral. Eu não vejo pessoas criticando o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quando ele fala de fechar o STF, ou quando ele, na live com a Alan dos Santos e Bia Kicis, falou que eles não discutem se, e sim como e quando vai haver um golpe no Brasil. Tem que ter... se você não rechaça, o grupo ao qual você pertence vai ser carimbado com aquele carimbo que você aceitou. Então, eu acredito que o último ponto, só para fechar, Bira, o último ponto que eu acredito que mostra sim que o bolsonarista persegue o STF, só que o bolsonarista persegue o STF por achar que é perseguido. Por quê? A matéria da revista Piauí hoje demonstrou que o presidente chegou no dia 22 de maio ao ponto de falar: eu vou intervir no STF, e não fez isso, para minha surpresa, talvez para a do Bira não, que é por ser militar, porque o Augusto Heleno foi uma das pessoas que fez ele mudar de opinião. Então, por que o Bolsonaro queria intervir sim no STF? Porque ele achava que ele era perseguido pelo STF. Então, é aquela coisa. Eu acho que o meu livrinho fala mal de mim, então eu falo mal do meu livrinho, porque eu acho que ele fala mal de mim. Não vai passar para a história como ditador, você pode ter certeza disso. Tá? Agora, a solidez da confiança dele, na base dele, ele tem. Não vai ser uma narrativa, entendeu? Ridícula, que vai derrubar o presidente. Nós estamos vendo, sim, muitos desmandos do STF, vários, que eu sei que você, como está defendendo no ponto de vista... Cara, a gente fazia isso na MAN, né, na academia, era o cara defendendo a Capitu e o outro defendendo o marido da Capitu. Isso aí é normal para mim, é o tal do julgamento, né? Eu já várias vezes, por falta de prova, já fiz a Capitu ser inocentada. Não foi mais de uma vez, não. Foi várias vezes. Porque só falava na primeira pessoa o cara que escreveu o livro. Ele não tinha o depoimento da Capitu. Então, inclusive essa matéria, ela é suspeita. A gente tem muita coisa hoje no Brasil, viu, meu caro regulador, eu sei que você está regulando o tempo, mas é que está acalorado. Que são ilações, são conversas, assim, e são coisas que são colocadas e, de repente, puf, vira verdade. E essas são as famosas fake news, que não deu tempo de eu perguntar para você o que você considera fake news, porque o processo chama-se processo da fake news. Né? O que é fake news? Até hoje, ninguém definiu o que é fake news, legalmente. Nem o PL 2630 define o que é fake news. Tá? Então, assim, tem uma frase na internet que corre, e elas correm na internet, e as pessoas, é o que a gente chama de senso comum, que também faz parte do jurídico, faz parte do direito, tá? Que é o senso comum da comunidade. Que fala que quem está defendendo esse processo das fake news está mais preocupado com as verdades do que com as mentiras. Então, assim, a partir do momento que isso é importante para você como jornalista, muito importante, porque a partir do momento que você não puder denunciar o presidente da República, que você não puder denunciar um senador, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um vereador, um deputado, e que você vai ser, por uma comissão, julgado como fake news, sem retorno, nós vamos estar institucionalizando a censura no Brasil. A esquerda está feliz porque está pegando o pessoal de direita e tal. Isso hoje. Amanhã, a esquerda pode ser a sua vez. E aí, para mim, vale mais esse debate que nós estamos tendo aqui, de ideias, do que você considerar previamente que eu estou errado. Ou eu considerar que você
previamente está errado. Inclusive, na Revolução Militar, ou na ditadura, como você queira, o coronelzão lá que chegava, era um coronel do Rio de Janeiro, era um cara, ele dava uma olhada no texto, ele não tinha muita condição de censurar, às vezes censurava besteira. Aí o pessoal falava, passamos a colocar a fórmula de bolo. E os caras passavam as instruções para os grupos terroristas na fórmula de bolo. Você está entendendo? Não tem censura quando a imprensa é livre. Ela dá um jeito. Agora, quando tem censura prévia, aí não tem como dar jeito, cara. Isso é terrível para o Brasil. Isso é o fim da imprensa brasileira. Eu li o projeto de lei das fake news, o primeiro lá do senador, como é o nome dele? Não, eu vou lembrar o nome dele aqui. Eu não vou lembrar. É do Cidadania, senador. Peraí que eu falo o voto e meio dele, já lembro o nome dele aqui. Já vou pegar aqui. Eu tenho aqui, eu falo o voto e meio, ele sumiu, mas enfim, eu já lembro o nome dele. O que acontece? Quando eu li o PL, a minha primeira sensação ao ler aquele PL foi: esse PL não tem nada demais, eles estão fazendo um burburinho em cima de algo, estão exagerando. Eu confesso que foi muita inocência da minha parte quando eu vi o Rodrigo Maia largando a seguinte frase: senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, isso mesmo. Quando eu li o PL, que ele fez junto com a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, ele tem o semblante de um cara tranquilo, né? Ele é tranquilo, ele fala assim, não, deixa pra lá. É isso aí, é tranquilo. Quando eu li o PL, só concluir. Quando eu li o PL, eu olhei pro PL e falei, estão exagerando. A minha primeira interpretação foi essa. Eu não tenho problema nenhum em falar quando eu erro. Até que eu vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falar o seguinte: o Brasil virou uma bagunça, alguma coisa assim, né? E por isso que estamos votando nesse PL das fake news. Por quê? Porque não podem ficar falando que o Congresso trabalha contra o povo. Aí eu botei a pulga atrás da orelha e falei, pera, falar que o Congresso trabalha contra o povo é uma opinião. O errado é, Rodrigo Maia, você é um corrupto bandido que mata criancinhas. Isso é fake news, tem que punir. Porque não tem prova, é fake news. Não tem prova, tem que provar que você fala. Outras instituições, agora, calúnia, difamação, que já estão aí valendo. Esse PL ele abre margem para você punir a opinião. Porque isso é opinião. Falar que o Congresso trabalha... Então, aí eu botei o pé atrás. Então, assim, o PL da fake news, eu não li o que está agora para ser votado na Câmara, que passou pelo Senado. Eu ainda não li o que veio do Senado. Eu ainda não fiz matéria sobre isso. Geralmente essas coisas eu leio quando o chefe de redação geralmente passa, né, Eric? Hoje você vai falar sobre isso. Aí eu me aprofundo naquele tema. Hoje eu ainda não fiz nenhuma sobre esse novo PL. Portanto, eu não tenho opinião como ele está hoje. Mas o do Alessandro Vieira, pela fala do Maia, que daí depois eu fui ler de novo. E ele abria a margem sim. Portanto, primeiro eu faço a minha errata, a minha meia-culpa por ter sido inocente. E eu digo uma coisa, temos que tomar cuidado. Por isso que eu sou contra o que o Alexandre está fazendo ao tirar a conta dos bolsonaristas do ar. Porque hoje, eu realmente não gosto do Oswaldo Eustáquio. Amanhã pode ser eu. E aí? Eu vou ter que defender até a morte. Isso aqui, Edson, você vai dar para nós 1h30 minutos. A riqueza disso aqui é muito grande. Então, Vira Monteiro, pedido concedido, viu? Tá, a riqueza disso é muito grande. Assim, então, assim, os censores da ditadura, eles não eram pessoas escrotas. Eles eram pessoas da população. Entendeu? Então, assim, o cara via lá, aí ele não tinha ainda noção, mas aquela mensagem, se não saía naquele artigo, saía na fórmula de bolo. Isso eu estudei isso, Érica, eu estudei na faculdade isso aí. Então, assim, não adianta censurar previamente, não adianta. Você não pode... a lei diz que se você não tiver uma imprensa livre, se você não tiver uma imprensa plena, mesmo que você não concorde que o Oswaldo Eustáquio é um jornalista, que ele é um ativista, eu também podia acusar, só não vou acusar porque eu não quero um processo. Alguns que trabalhavam na Jovem Pan, que inclusive saíram, foram para outros lugares, tal, foram protagonista, o outro foi para a Rede TV, outro foi para outro lugar, que eles são... eles não são críticos do governo, eles são antigovernistas. Eles, quanto melhor, pior, e foda-se. Eu vi um vídeo teu e concordei com ele que você estava falando de um processo da AGU, lá
uma nota que saiu da AGU que proibia que as pessoas falassem sobre irregularidades no governo. Olha, eu concordei em parte com você, porque assim, pode-se falar, e o meio para se falar é a denúncia. Mas o próprio Jair Messias Bolsonaro deu entrevista para a Veja. Então, assim, é complicado, entendeu? Você defender uma causa que ele sabia que ia ter. Agora, aí tem outra coisa. Ele deu entrevista para a Veja lá, falou mal, mas ele sabia da punição que ele ia tomar. E ele tomou a punição. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista de poder falar qualquer coisa, tal, contra o seu chefe, alguma coisa assim, você tem que saber que há de ter uma punição. Porque você, hierarquicamente, é porque isso aí é uma coisa já da minha parte militar, entendeu? Desculpa. Tá? Você tem um momento de chegar para o chefe e dizer assim, chefe, não concordo com o senhor, você tem outras autarquias para você, ouvidorias para você chegar e dizer assim, olha aqui, ó, denúncia, pá, Ministério Público Federal. Qualquer militar. Pode pegar agora, o comandante do batalhão tal está roubando. Show. Junta as provas, Ministério Público Militar, pão. Ao mesmo tempo, já vai cair uma lei em cima sobre você dizendo assim, ó, ninguém toca no Birajara, porque ele deu a denúncia, até se comprovar. Se comprovar, pau pro cara que pegou. Se não comprovar, pau no Birajara. Isso eu acho que é justo. E quando eu li a nota lá da AGU, eu vi que não são as manifestações, são as manifestações que não são verdade. Aquelas que a pessoa falou por uma questão ideológica, política, entendeu? E não por uma questão de irregularidade. Essa irregularidade... Isso não está escrito na nota. Não, mas pelo que eu percebi nas entrelinhas, foi isso que quis dizer. Que aquilo que não está, isso eu concordo com você. Não, mas ela fala só sobre ataque, ela fala só sobre você criticar e colocar em risco a imagem da instituição. Ela não fala em nenhum momento sobre a informação verdadeira. Coloca em risco a imagem da instituição, quer dizer que você está errado. Agora, quando você coloca a instituição sobre júdice, você está certo. Aí não tem quem pegue você. Aí não tem. Não, porque você está protegido. Porque você levou uma irregularidade para o Ministério Público Federal. Então, se você... É o que eu falo hoje. Vamos falar sobre essa última acusação que você fez um vídeo com o seu amigo do Alan dos Santos. Vamos falar sobre essa última acusação. Mirabolante. Eu achei mirabolante. Tá? Só que você concorda comigo que toda denúncia tem que ser investigada ou não? Tem que ter materialidade. Uma denúncia com materialidade, sim. Mas investigado tem que ser ou não? Com materialidade, sim. Você não pode investigar aleatoriamente. Vou te dar um exemplo. Só o Alan dos Santos falar não é motivo para se abrir uma... Aí que está a malandragem da coisa. Aí que está a malandragem, a malevolência. Não tem como você ter materialidade de uma coisa que é confidencial, é de Estado, é complicado. A gente nem sabe o que está acontecendo. Eu acho muito difícil o Alan dos Santos ter mais poder, ter mais inteligência do que o Gabinete de Segurança Institucional. Eu confio mais no Heleno. Eu acho que o Heleno é capaz. Eu falo da BIM. A BIM é uma potência. Sim. Então, assim... Eu tenho um exemplo, Bira. Aqui no comentário... A BIM não é militarizada. A BIM é civil. Sim. Já os governos do PT, né, do Lula e da Dilma, ela foi transformada numa agência civil. Agora, Deus sabe qual é a linha que segue a BIM. Eu não sei. Sim. Tem um exemplo legal pra gente aqui, Bira. Exatamente do que a gente está falando. O Luiz Alberto falou assim: Alexandre de Moraes impediu o presidente de nomear Ramagem como delegado-geral da Polícia Federal. É o presidente que quer intervir no STF, os ministros do STF querem presidir o país. Luiz, isso aqui que você está falando traz exatamente o ponto que acabou que eu e o Bira estamos mais concordando que discordando hoje, mas traz exatamente o ponto. Por que o STF se achou no direito de impedir o Ramagem? Porque lá atrás o STF estava, entre aspas, se achou no direito e ninguém impediu dele impedir a nomeação do ex-presidente Lula. Ele não poderia ter impedido aquela nomeação e ele não poderia agora ter impedido a nomeação do Ramagem. Que era diferente? Não é. Ele está usurpando o direito dele de qualquer maneira.
O nome disso é você abrir precedente. Quando ele impediu a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma, ele abriu um precedente, porque cabia ao presidente nomear os seus ministros, assim como sim cabia ao Bolsonaro nomear o seu ministro. O seu, no caso, o diretor-geral da Polícia Federal. A questão do Ramagem ainda tinha um argumento favorável ao ministro, que é o argumento de que ele tem que prezar pela impessoalidade. Mas ainda assim um argumento muito debatível, se é que você me entende. Dá pra gente ficar debatendo eles por horas aqui. É algo muito que nunca não é utilizado. Mas eu vou finalizar com uma outra decisão ridícula também do STF. Quando a presidente Dilma Dilma foi empichada, ela foi meia empichada. Isso aí foi o Congresso. O STF também. Que o STF podia... Sim, julgar é inconstitucional. Eu tinha que ter julgado. Porque é inconstitucional. Se ela foi impeachmentada, como o Collor não tem direito nenhum, ela também não tem direito. E o STF se calou. Entendeu? Aí entra a questão que eu falei do Alexandre de Moraes. Ou você prende porque você tem materialidade, no caso do ex-presidente, ou você impeacha porque você tem materialidade, ou você não prende. Você não tira a rede social. No caso do impeachment, ou você impeacha ou você não impeacha. Você não tem o meio termo. Você tem que seguir o que está na lei. E aí os caras ficam nesse meio termo para tentar, olha, eu acho que teve crime aqui que ela pedalou, mas, pô, é muito pesado tirar o direito político dela. Pô, mas ela pedalou ou não pedalou? Decide. Aí você vai prender o cara em flagrante, você não vai prender. Sai do meio termo. Responsabilidade do presidente da República. E ela pedalou. Ela fez uso errado, isso está previsto em lei, ela até pedalou, ela, no final, não teve mais como sair disso e deram uma meia punição nela, assim como não deixaram o Lula assumir. Então, assim, nesse interim, trazendo para o nosso debate principal, não tem como um bolsonarista perseguir o STF, isso é impossível, entendeu? Por quê? Porque ele não tem meios, ele não tem tentáculos para isso. As mãos e os tentáculos do STF vão além da República. Hoje tem um monstro chamado STF, que ele está no meio do centro do poder do Brasil e que o presidente da República se submete a ele várias vezes. Sabe por quê? Para não ser impeachmentado. Porque a Dilma tentou encarar e, tomou. Entendeu? Porque o STF, por exemplo, podia ter considerado inconstitucional o impeachment da Dilma. Sim. Segundo o reformismo que eles fazem, eles são os editores do Brasil. Então, assim, com todo respeito, não querendo ganhar o debate de você, mas eles disseram que são os editores do Brasil. Se você um jogadorzinho, você é um jogador. Eles são revisores da Constituição, Bira. Ele é o editor, ele edita. Não. E você é um jogador. Ele diz se você ganha ou se você perde. Ele não diz para você. Quem edita é o Congresso, Bira. Você está insatisfeito com as leis, muda o Congresso. O STF prende deputado, tira senador, prende. Mas você entende que não tem democracia se não for assim? Não tem democracia. Nós vivemos num sistema de exceção. E o STF garante isso. Por quê? Porque ninguém reforma o STF. Qual foi a decisão do STF que foi reformada por alguém? Por favor. Mas me diz um país que reformou o STF e não entrou no regime antidemocrático. Eu não conheço. Reformar o STF é pedir para termos um regime antidemocrático. Você está considerando que não existe equidade entre os poderes. Claro que existe. O STF defende a Constituição, o Congresso legisla e o Executivo executa. Você acabou de dizer que não conhece país que foi contra o STF. Então, não, eu falei que não foi o que eu disse. Eu falei que não existe país que reformou o STF e não entrou numa ditadura. Você lembra do Dom Pedro II? Sim. O STF é o poder moderador do Brasil, não o Exército. É o STF. Ele é o poder moderador do Brasil. Sabe ele é o poder revisor. Hoje, as Forças Armadas são profissionais. Elas nunca vão sair da lei. Isso é fato. E quem transgride a lei? Quem pode transgredir a lei sem ser reformado?
STF. Mas você entende que se não tiver um Supremo, não temos uma democracia? Não no Brasil, não da maneira tripartista? Eu só estou falando que o que a casa que deveria fazer o controle do Supremo não faz. Então, sabe, eu tenho uma solução. Eu acho que a solução, nesse caso, a gente concordou em vários problemas do STF. Já que você quer reformar o STF, que se faça isso a médio e longo prazo. Qualquer medida imediatista, qualquer medida agora, eu quero que hoje, na gestão Bolsonaro, a STF mude, vai trazer problemas para a nossa democracia. Então, assim, por isso que é... Eu não estou dizendo que tem que ser agora, hoje, depois nós estamos constatando coisas. Eu estou só dizendo o seguinte, a carreira do STF está errada. Está errada. Não pode ser indicação política, cara. Tem que ser um magistrado de carreira, como é nos Estados Unidos. Uma pessoa de conhecimento realmente de vida. E não uma pessoa que foi um advogado, porque era amigo do presidente, porque era... Isso, pelo amor de Deus, eu acho que nem no teu... Se você montasse um jornal hoje, você ia escolher os amigos ou você ia escolher os profissionais de melhor qualidade? Os profissionais, se eu não quisesse falir. Quando eu vou para um comando, eu vou comandar alguma coisa, eu vou selecionar amigos ou eu vou selecionar aqueles caras que eu sei que vai fazer aquilo que eu preciso no meu comando? Com certeza. Foi o que o presidente Bolsonaro fez no que chamam de militarização, mas, na verdade, era em quem ele confiava. Gente que ele conheceu durante a carreira, companheiros dele, assim como o Lula levou os companheiros da época da guerrilha, assim como se fosse um médico ia levar companheiros de medicina, como se fosse um engenheiro ia levar companheiros de... Como fez o nosso ministro Tarcísio, que levou os seus companheiros do DENIT para dentro, como fez o ministro Pazuello, que levou companheiros da saúde, que ele confiava para dentro do Ministério da Saúde. Ninguém trabalha se não for assim, não adianta, não tem como justificar, não existe. Tudo bem, mas a única maneira de se mudar isso, qualquer mudança de um regime democrático tem que acontecer a médio e longo prazo. Os juízes que eu digo agora não é do STF, os juízes que vão decidir essa transformação, que são os deputados e senadores, eles não podem vir a ser beneficiados pelo que acontece, pelo que vai vir a acontecer. O que eu quero dizer com isso? Se é para se modificar, vamos sentar e discutir seriamente uma modificação do Supremo. Só posso os juízes? Vamos. Mas vamos fazer o seguinte, vai começar daqui a 15 anos, que é quando a gente não tem ideia de quem vai ser o presidente. Tem que ser algo assim, pensado a médio e longo prazo. Qualquer medida imediatista vai trazer risco para a nossa democracia. Aí eu vou te explicar, então, essa sensação que tem o bolsonarista radical. Tá? Ele quer um reset. Sabe quando você está jogando um jogo e você não está gostando? Ele quer que você aperte um botão reset. E é isso que eu falo para todo mundo no meu canal. Não tem solução fácil. Ela vai passar por um processo. Quando a gente... vamos supor que eu venho no exército e tal, eu resolvi mudar de carreira. Eu não vou chegar na outra carreira e vou encontrar as mesmas condições que eu tenho na carreira que eu estou atual, eu vou ter que começar de baixo. E a mesma coisa acontece com os poderes. Então, nós temos que votar melhor, cuidar do dedinho. Nós temos que começar a ter mais... Muita gente no Brasil não gosta de política. Né? Eu, quando tenho colegas no Exército, eu já venho com política. Você paga imposto, você paga estacionamento, paga carne, tudo é política. Então, se você não gosta, você é um otário, entendeu? Então, assim, não querendo ir para a esquerda, nem querendo ir para a direita, mas querendo um Brasil melhor, com todo mundo junto, tá certo? Mas que a gente está vendo medidas arbitrárias hoje são factíveis. Eu vejo o Pingo nos Is, eu vejo um jornal de esquerda, eu vejo... só que eu vejo a esquerda muito confiante, mas amanhã pode ser esquerda também. Então, assim, eu acho que o malvado predileto, né, o malvado preferido, ele pode variar, cara. Hoje é um, amanhã pode ser outro, entendeu? Sim, sim. Então... Olha lá, o subcomandante Faria está falando que está pegando leve, que eu estou em cima do muro e quer aceitar um debate com ele. Primeiro, sim, eu aceito o debate sobre Faria. Segundo ponto, não espere outra posição de mim, jamais. Se um dia você vê um muito radical para um lado, eu espero que os meus seguidores venham puxar minha orelha.
porque eu acredito que o problema do país são exatamente os extremos. O disco rígido, já para eu encerrar meu raciocínio, de um computador, não sei se sabe como funciona um HD. O HD é um disco e tem uma agulha que fica indo e vindo. Talvez hoje tenha mudado, mas na época da minha adolescência, quando eu fiz curso de manutenção de computador, era assim. O disco rígido vai indo e vindo. Se você, na ânsia de fazer o computador desligar rapidamente, segura o botão de desligar e ele apaga, a agulha do disco rígido ali do HD, ela para onde você apagou. Quando ele liga, ele bate, ela volta com tudo. Isso causa os problemas no HD que muitas vezes você não consegue ligar porque o sistema operacional dele não funciona, que causam uns buracos dentro do HD devido a essas batidas da agulha quando você desliga com tudo. Você querer agora mudar o sistema com o sistema andando, você vai causar buracos. Você mexer na democracia é como jogar uma pedra na água. Você sabe onde a pedra vai cair, mas você não controla a onda que a pedra vai girar. Portanto, o cavalo de pau que o presidente Bolsonaro falou que ele ia dar na República, ele mesmo já viu que não dá para dar. Exato. Não dá para dar. Agora, meu amigo, bota a Ditinha Lopes ali, por favor. A Ditinha. Pode repetir isso? A Ditinha Lopes. Sim. Lopes. Bota ela, por favor. Deixa eu ver aqui o comentário dela, que eu não... Alban Farias, Sim. depois baixa a Ditinha. É isso aí, né? Ditinha, os Estados Unidos viveu uma guerra chamada Guerra da Secessão. Foi muito triste, onde o Sul brigou com o Norte. E foi as Forças Armadas Americanas, né, os Estados Unidos, a Força Armada dos Estados Unidos, Army, USS, que fez com que Norte e Sul se tentasse, né, se encontrar. Então, no que tanger por mim, Ditinha, entendimento, conhecimento e sabedoria, lealdade, verdade, responsabilidade e probidade são os valores que eu tenho para a minha vida. Eu não vi em nenhum momento o Eric ser leviano comigo. Ele falou as verdades dele, tá certo? E eu disse para ele a minha opinião, que talvez ele discorde, que não existe como um bolsonarista perseguir um ministro do STF por causa do poder do ministro do STF. E eu vou respeitar o entendimento dele, porque no mundo plural nós temos que respeitar as opiniões dos outros e não tentar anular o outro. Tentar entendê-lo e não tentar anulá-lo. Pronto, meus amigos, o debate está muito bom. E com certeza, se deixasse aqui rolar 2 horas, 2 horas e meia, porque é assim mesmo. É aquilo, né? O coração fala, a boca fala e o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de conhecimentos, aí, meu filho, para você parar de falar é complicado. É complicado. Então, eu quero abrir logo a questão aqui para mandar para o Eric uma pergunta do Subfaria. Subfaria, o meu grande companheiro de debate aí. Ele já desafiou meu amigo Eric Mota a um debate. Então, vamos organizar o tema, viu? E o Subfaria, ele é polêmico, é igual o Biro Monteiro, só que hoje teve mais uma conversa, igual aquele debate do Caio Coppola. Uma troca de conhecimento, né? Eu vou botar o áudio aqui dele, tá certo? Aí, depois eu queria pedir para você, por favor, responder o áudio dele. Eric, eu não sei há quanto tempo você é formado em jornalismo, né, mas eu tenho 2 perguntas para te fazer, que ele está falando aqui, é suboficial Faria, da Força Aérea. Deixa eu fazer 2 perguntas para você. Primeira, independente aí de... Pronto, só um momento que o celular fechou aqui, só um momento, viu? De quando você formou para jornalismo, né, que eu não sei, e você, pelo menos pelo que eu tenho visto, eu nunca ouvi você falar, onde você estava na era que o PT governava o nosso país? Segundo, você disse que os bolsonaristas, que o STF, aliás, desculpa, o STF
não está fazendo nada contra o Bolsonaro, né? Alguma coisa nesse ritmo. O Bolsonaro é o primeiro presidente do país que tenta realmente governar para o povo. Será que você nunca enxergou isso? E outra, você já visitou a Venezuela ou Cuba? Isso, essas foram as perguntas do Subfaria. A bola está contigo, Ed. Primeiro ponto, onde eu estava quando o PT governava o país? Eu estava numa televisão católica chamada TV Evangelizar, do padre Reginaldo Manzotti, contando a história de fé do povo brasileiro. Viajei esse país fazendo documentários, a minha vibe era outra, era a vibe de contar a história do povo católico, do povo de fé. Era lá que eu estava. Criei o blog regradosterços.com.br em 2016. Foi quando eu comecei a me interessar por política, em 2016. A partir desse momento, portanto, você encontra textos meus falando do PT, sim, senhor. Inclusive falando que nós estamos onde nós estamos por culpa do PT. Eu tenho um texto que, se você procurar no Google, você encontra no meu site, que eu falo entre o abismo e o lobo, falando sobre o impeachment da ex-presidente Dilma, mostrando que se a ex-presidente Dilma ficasse, ferrou. E se o impeachment acontecesse, ferrou também. E a história mostra que, no fundo, eu estava certo. Não tinha caminho fácil naquele momento. Se você olhar, por exemplo, a eleição de 2018, você vai ver que você não vai encontrar nenhum vestígio meu defendendo o Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu garanto, aí que tá, não é quem é progressista que necessariamente é petista, necessariamente é aliado, sei lá, do PCdoB ou de qualquer coisa do tipo. Não é necessariamente isso. Outra coisa, o STF, se eu já fui para Venezuela ou para Cuba? Não, nunca fui para Venezuela e nem para Cuba. E também eu não concordo com o regime cubano e nem com o regime do ditador Nicolás Maduro, porque para mim ele é um ditador. Eric, você fica em cima do muro. Eu acho que o radicalismo não vai me levar a lugar nenhum. Então eu prefiro ser uma pessoa minimamente razoável no ponto de vista. E o STF, aí eu perdi outro ponto que ele falou, que o STF não está perseguindo o governo. Eu falei que o STF comete erros, mas que o governo diz que o STF o persegue, assim como o Lula também dizia. Eu acredito que o STF ele está indo com muita sede ao pote, mais do que deveria em muitos pontos, como, por exemplo, como eu já falei aqui, tirar as redes sociais do ar. Eu acho que eu tentei ser breve, é mais ou menos por aí. Pronto. E se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta, o tempo, infelizmente, já encerrou. Eu falei naquela hora, né, para vocês mandarem perguntas, e só quem mandou pergunta foi o nosso colega Subfaria, que parece que ele pegou aí um interesse aí no Eric para debater com ele. Você está no Nordeste? Você está no Nordeste? Oi? Você tá no Nordeste? Eu sou do Ceará. Então, ele pegou como falo, pareceu um cururu, virou um cururu. O cururu discorda de mim. Eu disse aqui, bom, quando você der meu tempo, eu vou falar assim, minha finalização, e depois eu vou deixar. Já que você iniciou com ele, eu acho que é legal que termine com ele, certo? Porque aí eu vou ter a oportunidade de falar, ele vai ter a oportunidade de falar. Tá? Pode começar? Pronto, meu irmão, então. Pronto, você pode começar o mais breve possível, porque senão nós chegamos 2 horas aí de live. Mas foi bom, muito bom. Um dos melhores debates que aconteceu nesse canal. Bolsonaristas, senadores, deputados, presidentes, não é de hoje. Esse Supremo Tribunal Federal tem um excesso de poder baseado em processos de épocas sinistras da nossa política, que, se Deus quiser, vão terminar pela consciência popular de reeleger apenas pessoas que não têm o rabo preso. E esse rabo preso faz com que o STF hoje seja o poder moderador de qualquer um, e não só dos bolsonarianos. Eu estou estendendo o teu assunto aqui. Ele pega qualquer deputado, qualquer senador, qualquer governador
Qualquer um. Porque hoje ninguém pode com o STF. E o senhor presidente Alcolumbre tem um papel muito forte nisso, porque ele senta em cima de vários processos de impeachment. Então não tem como um bolsonariano perseguir o STF com um presidente do Senado como o Alcolumbre. Essa é a minha opinião. A bola está contigo, Eric. Bem, para finalizar, eu acredito que a perseguição ela se dá no campo ideológico mesmo, e ela se dá principalmente nos ataques constantes contra a Suprema Corte. Quando você fala que a Suprema Corte precisa cair, os ministros precisam ser destituídos, você está atacando. Por mais que você não consiga, de fato, destituí-los, você está alimentando uma onda que pode, sim, gerar uma ruptura democrática. Como eu falei, quase todo regime ditatorial começa mexendo no Supremo Tribunal Federal. Eu concordo que temos que mexer em muita coisa dentro do Supremo. Eu discordo com a maneira que os ministros são eleitos, né? Que eles são elevados ao status de ministros. Eu discordo de muitas ações dos ministros, mas eu acredito que se queremos mudar isso, queremos começar aos poucos, temos que começar pensando a longo prazo. Nenhuma atitude radical. É por isso, o Faria, que eu não estou longe de ser um comunista, porque eu não acredito em revolução. Eu acho que revolução só nos leva ao fracasso. Eu também não acredito em nenhum poder, nenhum sistema que seja autoritário. Eu defendo a democracia do início ao fim. Eu acho que não há democracia sem um poder para moderar a lei, para supervisionar a própria democracia. O STF está ali para isso, supervisionando a Constituição. É isso que eu penso, pelo menos respeito quem pensa diferente. E quero agradecer ao debate. Bira, elevadíssimo debate, obrigado pelo papo. Também te agradeço, Edson, obrigado pelo convite, agradeço quem está nos comentários. Muita gente acha que eu sou em cima do muro, muita gente acha que eu sou comunista, mesmo falando, eu não sou comunista, não concordo com o comunismo, mas tudo bem, faz parte do comentário. Agradeço até quem me xingou nos comentários aí. Eu também agradeço quem me xingou aí. Você não foi xingado, as pessoas te amaram. Só te xingaram porque você não me bateu muito. Pois é, meus amigos, e o debate foi um dos melhores aqui desse canal. Agradeço muito o Eric Motta por ter aceitado esse convite. Eu já vinha convidando ele há algum tempo já, só que aconteceu algumas coisas aí na vida particular dele, não deu certo. E o meu amigo Bira Monteiro também, faz tempo que eu queria convidar ele, mas tinha outras pessoas que queriam participar do debate, aí eu decidi convidar o Bira Monteiro agora, que eu vi que entre ele, com a posição que ele está, e contra um jornalista, o debate ia ser bom. E eu fiz essa aposta e a aposta deu certo para mim. O debate foi ótimo, certo? Então, meus amigos, até o próximo debate. Lembrando que nesse canal nós vemos os dois lados. Eu sou conservador, eu sou de direita, não tenho política de estimação, eu defendo as minhas convicções pessoais, assim como qualquer um deles aí também, certo? Mas o conservador é exatamente isso. O conservador ele gosta de ver os dois lados. Assim também como uma pessoa que se determina de esquerda, mas não é radical. Eric, você nem imagina o quão é difícil você encontrar uma pessoa de esquerda que aceite um debate com uma pessoa de direita. É quase impossível, é quase. São pessoas radicais, pessoas que não querem conversar, tá vendo? E você e outras pessoas que aceitam, mas são pessoas que não se determinam exatamente aquela esquerda radical. Assim também como o Bira Monteiro. O Bira Monteiro não se determina um bolsonarista radical, ele se determina como uma pessoa de direita. E também é muito difícil. Eu convidei várias pessoas de direita para participar de um debate com uma pessoa de esquerda. Ele sempre me dizia, não, eu não quero não, porque eu nem falo com esquerdista. Aí onde é que está a democracia nisso? Onde é que está a democracia? Exatamente, eu gostei muito do debate, eu acredito que os telespectadores também gostaram muito, eu agradeço muito, e até o próximo momento, mas é que a gente às vezes no discurso se apaixona um pouco, né? Sim. E até o próximo debate, irmãos. Uma boa noite aí para todos. Tchau. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.